Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje, então. Compartilhar a tela aqui. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre substâncias e misturas. Tá, gente? Então, primeiramente eu vou trazer para vocês o conceito do que é uma substância química. Os átomos dos elementos químicos, eles podem se reunir formando os chamados moléculas. E essas moléculas, elas podem se agrupar formando uma substância química. A representação da composição química dessa substância a gente chama de fórmula química da substância ali sendo observada, tá? Por exemplo, a fórmula química da água é H2O. O que isso significa? Que a menor porção da água ela é formada, então, por dois átomos de hidrogênio, que é representado pela letra H, e um átomo de oxigênio, que é representado pela letra O, tá? Então, como que são formadas as substâncias? A unidade fundamental da matéria é o átomo, tá? E o conjunto desses átomos formam o elemento. Por exemplo, aqui representado o H, hidrogênio, o O, oxigênio. E quando esses elementos se reúnem, se agrupam, se combinam, nós temos uma molécula, que nesse caso da água, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio formam, na verdade, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio formam a molécula da água, tá? Então, a substância é o conjunto dessas moléculas que são iguais, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Para facilitar o entendimento de vocês, a gente tem uma analogia com o alfabeto, tá? Se a gente fosse trazer para as letras, né? O átomo seriam as letras, tá? O elemento químico seriam as sílabas, que é quando as letras se juntam, se agrupam, né? Formam conjuntos. A molécula seria a palavra, que seria o conjunto dessas sílabas, a combinação das sílabas. E o conjunto das palavras formam uma frase, que seria a substância, tá? Só para trazer uma analogia para ficar mais fácil a compreensão. Então, as substâncias químicas, elas podem ser de dois tipos. Ela pode ser uma substância pura e ela pode ser uma mistura. Dentro da substância pura, a gente pode classificar elas como uma substância pura simples ou uma substância pura composta. E a mistura, ela pode ser classificada como uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Mais adiante eu vou explicar a diferença, tá? Então, vamos primeiro para a substância pura. É aquela que é formada por uma única substância, onde todas as moléculas são iguais. Então, ali o agrupamento, né, dessas substâncias, elas são sempre iguais, as moléculas são iguais e têm propriedades definidas. Por exemplo, a água é uma substância pura, porque se a gente dividir ela em porções, cada porção sempre vai ter a mesma propriedade. A água é incolor, é inodora, ao nível do mar ela congela a 0 graus e ela ferve a 100 graus. Tá? Então, aqui ó, nós temos exemplos. Ó. O gás oxigênio é uma substância pura simples. Por quê? Porque é simples. Porque é formada somente por átomos de oxigênio. Já o gás carbônico é uma substância pura composta. Por que é composto? Porque ele é formado por átomos de oxigênio e átomos de carbono. Tá? Vamos lá. Mistura. O que é uma mistura? Tá? Aqui tem um exemplo bem comum, ó. Água mais açúcar formam uma mistura de água com açúcar, tá? Essas misturas, elas podem ser heterogêneas ou homogêneas. Então, qualquer porção de matéria que é formada por duas ou mais substâncias diferentes, a gente chama de mistura, tá? E elas se apresentam, então, dessas duas formas. Então, a mistura heterogênea é aquela em que a gente pode ver a separação aqui das moléculas, tá? Aqui foi representado em cores. Digamos que aqui a gente pudesse ver as duas substâncias que compõem, ó. Verde com amarelo, quando a gente mistura, eles ficaram separados aqui dentro do copinho.
Isso é uma mistura heterogênea, a gente pode ver a separação dos dois. E nesse caso aqui, ó, quando se misturou o vermelho com azul, formou-se uma substância rosa, que é uma mistura homogênea. A gente não consegue ver as duas substâncias de forma separada. Então, homogênea é quando ela fica só numa fase, ela mistura e tu não consegue ver as duas substâncias, e a heterogênea é quando as substâncias ficam separadas, tá? Por exemplo, se a gente misturar óleo e água, o óleo não vai dissolver na água. Então, é uma mistura heterogênea, tu consegue ver as duas fases, o óleo e a água. Agora, se a gente misturar água e café, a gente vai ter uma mistura homogênea, porque a gente vai, né? Não tem como a gente ver as duas fases ali, é uma fase só, tá? Então, aqui outro exemplo. Água e sal é uma mistura homogênea, tem só uma fase. Água e óleo é uma mistura heterogênea, tem duas fases. O óleo fica acima, flutuando, e a água fica mais no profundo, tá? Misturas homogêneas ou soluções são as que apresentam as mesmas propriedades e a mesma composição, não apresentam superfície de separação entre as substâncias. Por exemplo, misturar água e açúcar, também é uma mistura homogênea. O açúcar fica dissolvido na água. Já uma mistura heterogênea, elas possuem partes diferentes umas das outras, fases, com propriedades físicas e composições próprias, apresentam uma separação de mistura entre as substâncias. Por exemplo, se eu misturar água e óleo, água e areia, né? Elas apresentam mais de uma fase. O óleo fica separado da água, então, portanto, uma mistura heterogênea. Tá, gente? Bom, o que eu tinha para trazer de conceitos hoje seriam esses. Até a nossa próxima aula, então, pessoal. Tchau, tchau.